Seguimos para a Universidade do Minho. Vamos conhecer mais mentes que brilham. Vamos até à Universidade do Minho conhecer um projeto, chama-se NICAR e é um projeto de alguma forma europeu, pois junto à Universidade do Minho a outras universidades da Europa. Basicamente o objetivo é prevenir os edifícios e o património de ficarem danificados com algumas catástrofes naturais, mas vamos perceber melhor com a ajuda do professor Paulo Lourenço, coordenador do projeto NICAR, certo? Bem-vindo, professor. É com muito prazer que o recebo para nos falar então deste projeto, que é um projeto a nível europeu. Certamente. Começou quando? O projeto começou há cerca de 2 anos e estará concluído no final do próximo ano. Comecei por dizer que este projeto é um projeto pensado a nível europeu, visto que estamos a falar de um continente que é um continente com muita história, com grandes edifícios, que trazem ainda, e ainda bem, muito valor a estes países que estão aqui em causa, visto que, muito provavelmente, são países que vivem ainda muito de turismo, que querem viver cada vez mais do turismo, e os edifícios têm que estar em ordem. Claro. A Europa tem 7 países que estão no top 10 dos destinos europeus de turismo e, digamos, de forma indireta, cerca de 10% da riqueza que nós temos é devido ao turismo. E o património, os monumentos, certamente que são um grande atrator de pessoas. E, portanto, este trabalho, digamos, de proteção e de transmissão às gerações futuras daquilo que recebemos do passado é uma exigência, de alguma forma, cultural, portanto, é algo que nos identifica. É uma exigência da sociedade, portanto, que pretende, de facto, manter estes monumentos, e é uma exigência económica. Eu diria que, do ponto de vista técnico, é um desafio complicado, porque tentamos prolongar a vida de forma indefinida para sempre dos monumentos. Professor, é curioso, porque muitas vezes falamos aqui no Porto Alive de recuperação, de cuidado, de sensibilização da população, de uma forma geral, com o património que acaba por ser um bem muito valioso e que muitas vezes não é apreciado nem cuidado no dia-a-dia. E também já percebi que muitas vezes se gasta muito dinheiro porque este cuidado não é tido todos os dias, todos os meses e depois é preciso uma grande reabilitação e grandes investimentos. É preciso pensar nos problemas antes deles estarem à nossa frente? Sim, o que eu diria é que o que se tenta fazer hoje, pelo menos de um ponto de vista conceptual, é fazer a manutenção preventiva e, portanto, tenta-se de facto impedir que os problemas surjam. Isso é mais fácil dizer do que fazer. Claro. E, portanto, isso exige recursos e, de facto, muitas vezes atua-se demasiado tarde. Neste projeto, Portugal é um país que tem risco sísmico, portanto, nós tivemos 3 sismos relativamente grandes no século passado. Os Açores tiveram vários sismos recentemente, inclusive há 10 anos, em que infelizmente faleceu uma série de pessoas. E nós sabemos que os sismos vão regressar e, portanto, não sabemos quando, certamente. Temos tido, nos últimos anos, uma atividade muito intensa. Recentemente surgiu um sismo na Turquia, portanto, Chile, digamos, temos o sismo do Haiti, o da Indonésia, todos sismos que, infelizmente, conduziram a perdas de vidas humanas significativas e a perdas de património cultural. Não apenas do próprio edifício, mas também dos bens que estão no seu interior. E, portanto, muitos destes edifícios são museus, albergam bens móveis significativos e, portanto, isso não pode ser reposto posteriormente ao sismo. Então, de que forma é que a Universidade do Minho, juntamente com outras, pretendem preservar este património? Sei que há aqui uma técnica e um conjunto de técnicas que vão ser postas em prática. Exatamente. Digamos, este projeto é um projeto financiado pela Comissão Europeia, que terá cerca de 4 milhões de euros e tem 18 participantes europeus e do norte da África e Médio Oriente. E a ideia é otimizar uma metodologia de intervenção. A metodologia de intervenção que nós adotamos é muito próxima da medicina, ou seja, tentamos reconstituir o historial do paciente, que é o edifício, entendendo a sua história. Depois recorremos a uma série de ensaios ou, digamos, métodos de diagnóstico auxiliares, em que conseguimos ver o invisível, por exemplo, conseguimos sentir aquilo que não se sente. Toda a gente sabe que é uma tomografia, um TAC, e nós fazemos tomografias de paredes, de colunas. Portanto, conseguem
saber como é que o edifício está. Exatamente. Em todos os aspectos. Conseguimos saber, depois conseguimos intervir da forma mais eficiente e mais económica possível e depois fazemos como o médico diz que é preciso o paciente regressar, nós regressamos ao edifício para monitorizá-lo e controlá-lo, não é? E este projeto o que tenta fazer... Dizem, já agora, cada caso é um caso, portanto, isto é muito complicado, tem que analisar caso a caso, monumento a monumento. Exatamente, digamos, eu diria que no património de grande valor individual, nos monumentos, normalmente temos equipas qualificadas e a metodologia é comum, mas as técnicas e de facto cada caso é um caso. Este projeto o que tenta fazer é desenvolver ferramentas novas e, portanto, nós estamos a desenvolver de facto materiais inovadores, materiais que, por exemplo, nos permitem sentir como está o edifício. Estamos a desenvolver, por exemplo, sensores sem fios que podemos colocar para saber qual é a saúde do edifício. Estamos a fazer ensaios novos para entender como é que as estruturas tradicionais ou as construções tradicionais funcionam e depois teremos vários casos de estudo. Nós temos, por exemplo, na sede do Porto, trabalhamos talvez 10 anos, temos o mosteiro dos Jerónimos monitorizado, apenas com um telemóvel sabemos qual é a velocidade do vento, qual é a formação dos pilares e, portanto, sabemos se existe atividade sísmica mais ou menos intensa. E o nosso país, há locais em que a atividade sísmica é mais intensa do que outros? Sim, o risco sísmico aumenta para o sul. Para o sul, portanto, exato. o Algarve, digamos, a parte oeste do Algarve será a parte onde o risco é mais alto. Certamente que Lisboa, como tem muita gente, também é um problema sério. Não é? E em termos de países, há países com certeza que se preocupam de forma mais intensa com este problema também. Eu diria que há países, nós tivemos um sismo muito grande, em 1755, Sim. que afetou fortemente Lisboa e todo o sul, foi sentido no Alentejo, em Espanha. Há países em que o sismo se repete mais vezes. Nós tivemos recentemente, por exemplo, um sismo em Espanha, em que morreram várias pessoas e conduziu uma destruição significativa. Mas nós temos países em que os abalos sísmicos muito fortes são cada 10 anos. E, portanto, aí existe, de facto, uma preocupação maior da sociedade. Aqui em Portugal, a expectativa é que ele não surja. E, portanto, de facto, não estamos preparados, seja para as ações pós-sismo, seja na proteção do património construído antigo. Portanto, ainda temos muita coisa para fazer e muita coisa para pôr em prática e para prevenir futuros problemas que, com certeza, vão existir se este sismo ocorrer. Certamente, mas eu diria, a Europa que é a líder mundial nesta área de conhecimento, quer nas tecnologias, quer na própria metodologia. Isso, de certeza, que deixa toda a discussão em casa um pouco mais tranquilo. Talvez, mas nós temos, por exemplo, um projeto internacional que temos alunos de todo o mundo. Já tivemos alunos de 50 países que vêm para Portugal. Este projeto é coordenado pela Universidade do Minho e o nosso é muito interessante que uma área, digamos, um país relativamente periférico, que é Portugal, e uma área que é relativamente periférica, que é certamente o Minho, consegue atrair estudantes de todo o mundo e nós temos, por exemplo, além de Itália e Grécia, que são países onde certamente o património cultural é bem conhecido, mas, por exemplo, o nosso terceiro maior contingente são alunos norte-americanos. E digamos, quer dizer, estamos a concorrer, de facto, com o maior atração mundial de alunos estrangeiros. Isso, de facto, eu acho que é um valor enorme para a Universidade do Minho. Senhora. Muitos parabéns, professor, pelo projeto e muito obrigada pela presença no nosso programa. Muito obrigada.